Boa tarde a todos, estamos começando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Desde já, desejando a todos vocês que nos acompanham uma excelente semana, que seja dias produtivos e que possamos alcançar todos os nossos objetivos. Aqui estamos nessa segunda-feira, diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV, para começarmos mais um Connect Sport recheado de notícias para todos vocês que nos acompanham. Hoje vamos falar do Campeonato Brasileiro Série A, 21ª rodada com grandes jogos. Vamos fazer um debate de tudo o que aconteceu nessa rodada desse final de semana. Vamos falar também da Série B, a 22ª rodada também com grandes jogos. Disputa intensa entre as 4 primeiras colocações para ver quem consegue o acesso para a primeira divisão de 2023. Vamos falar da Série B, mercado da bola, minuto olímpico, futebol internacional que está de volta. Vamos falar também, infelizmente, de uma notícia que não queríamos trazer, né? Que é a morte do judoca Leandro Lô. Vamos falar aqui no nosso programa de hoje. Enfim, um Connect Sport recheado de informações para todos vocês que nos acompanham. E desde já apresentando quem vai fazer o programa hoje ao meu lado. Seja bem-vindo diretamente do Rio de Janeiro, meu companheiro de Connect Sport, Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na Connect. É isso aí, Gabriel. Como você disse, né, o final de semana foi recheado, né, com o Brasileirão, futebol internacional, a Série B também, o Minuto Olímpico, que mais tarde vou falar também bastante coisa sobre. E é isso, vamos, que o mundo do esporte nunca para. Estamos aqui para falar sobre futebol e todos os outros esportes no Connect Sport. Vamos lá, Gabriel. Vamos, que o Connect Sport já está no ar e vamos começar falando da Série A. Tivemos a 21ª rodada nesse final de semana do Campeonato Brasileiro e quem vai trazer informações sobre esses jogos é o nosso repórter diretamente de Vitória, Daniel Godoy. Boa tarde, Gomes, boa tarde, Sanches, boa tarde, Johnny, boa tarde a você que está nos acompanhando. E é isso aí, para a alegria de uns e para a tristeza de outros, hoje é segunda-feira, semana começando, e neste final de semana tivemos a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que foi mais quente do que meu quarto. É preciso de um ventilador urgentemente, mas enfim, vamos lá. A rodada abriu no sábado às 4h30, com um empate entre Botafogo e Ceará em 1-1. O Botafogo está em uma situação bastante complicada, né? Não vive em uma boa fase. Nos últimos 5 jogos foram apenas uma vitória, foram 3 empates, aliás, 3 derrotas, um empate. Enfim, o time do Botafogo vem tendo um desempenho bem abaixo do que o torcedor esperava. Também tivemos a importante vitória do América Mineiro em cima do Juventude por 1-0 no Alfredo Jaconi. O Juventude está na lanterna do Campeonato Brasileiro, está afundando ainda mais, tem apenas 16 pontos em 21 jogos até aqui, está a 6 pontos de desvantagem em relação ao Avaí, que é o 16º com 22 pontos. Então a gente percebe que a equipe do Juventude está em uma situação bem ruim. Também tivemos a vitória do Atlético Goianiense em cima do Bragantino por 2-1. Tivemos um empate amargo do Corinthians contra o Avaí por 1-1. O Corinthians está meio que deixando os adversários se aproximar, porque o Fluminense, que é o terceiro colocado, está com 38 pontos, o Corinthians é o segundo com 39, aí tem o Atlético Paranaense com 37, o Flamengo com 36, ou seja, o time do Corinthians precisa acordar, senão pode até ficar fora do G4 e quem sabe da Libertadores. E também tivemos a boa vitória do Flamengo contra o São Paulo. O Flamengo vive em um momento bastante iluminado mesmo. O técnico Dorival Júnior parece que aos poucos está conseguindo arrumar a casa. Muitos jogadores que antes eram bastante criticados pela torcida agora estão jogando muito bem, como por exemplo o Rodinei, o Léo Pereira, o Everton Ribeiro. Enfim, o Gabigol voltou a fazer gol, né? Pode novamente ser chamado de Gabigol, já fez gol no seu segundo jogo consecutivo, e a gente percebe que o Flamengo vem melhorando a cada dia. Também tivemos nesse domingo a vitória do Fluminense por 1-0 em cima do Cuiabá. O Fluminense fez o gol logo no seu primeiro lance com um Cano, inclusive em um belo passe de letra do Paulo Henrique Ganso, e depois o jogo foi sem graça, sem muitas emoções, mas enfim, o Fluminense conseguiu uma vitória bastante importante. Também tivemos a goleada do líder Palmeiras em cima do Goiás por 3-0.
foram só golaços esse jogo. O Palmeiras saiu na frente com o Mike, um golaço. O Rafael Veiga, que tinha perdido o pênalti, enfim, ontem converteu. O Atuesta também ontem fez um golaço, enfim, bela vitória do Palmeiras. Depois, às 6 horas, tivemos a vitória do Fortaleza contra o Internacional por 3-0 no Estádio Castelão. O Fortaleza, que tinha feito uma campanha bem ruim no primeiro turno, estava na lanterna, agora parece que está bastante vivo. Conseguiu um salto gigantesco na tabela até aqui. São 3 jogos sem perder, 2 vitórias consecutivas, e agora está a 1 ponto do Avaí, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Ou seja, o Fortaleza, que parecia morto, parece que está ressuscitando. E também tivemos a vitória do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro por 3-2. A equipe do Atlético Mineiro está com problemas defensivos enormes. O Cuca vai ter que trabalhar muito e também tem que ficar de olho, tá? O Atlético Mineiro agora está na 7ª posição com 32 pontos e, se não melhorar, pode até ficar fora da Libertadores, né? E principalmente porque o Atlético Mineiro tem um elenco muito caro. Ou seja, se não disputar a Libertadores ano que vem, vai acabar tendo um prejuízo enorme. E a rodada fecha nesta segunda-feira no jogo entre Coritiba e Santos. É isso aí. Esses foram os jogos da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco estou de volta para falar sobre o futebol internacional. Volto com você, Gomes. É isso aí, muito obrigado pela reportagem do nosso repórter Daniel Godoy, diretamente de Vitória, no Espírito Santo, trazendo informações aí da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não perco essa mania, Gabriel, ainda de chamar o Daniel de comentarista. Vai demorar um pouco, mas aos poucos eu vou desprender dessa mania. Bom, mas vamos ao que importa, o debate da 21ª rodada, começando falando da equipe do Palmeiras, o líder da competição, acabou vencendo a equipe do Goiás no Allianz Parque, uma grande vitória pelo placar de 3-0. Bom, Gabriel, o que você analisa sobre essa partida, essa importante vitória da equipe do Palmeiras? Uma vitória que já era esperado, né, Gabriel? Com certeza, o Palmeiras é uma equipe muito superior ao Goiás, né? Ainda mais jogando em casa, jogando com a apoio dessa torcida, era muito favorito para a partida e mostrou dentro de campo por que era o favorito e por que é o líder, né? Entrou desde o começo pressionando a equipe do Goiás, buscando o gol o tempo todo, né? É bem verdade que no começo do primeiro tempo teve até um pouco de dificuldade, o Goiás chegou até a ameaçar com algumas bolas paradas, né? Principalmente com esse escanteio, falta lateral, né? Inclusive até botou uma bola na trave no começo do jogo, mas depois disso o Palmeiras foi se adaptando ao jogo, foi se adaptando à forma como o Goiás joga, e aí o Mike, aos 20 do primeiro tempo, marcou um golaço realmente, né? Como disse o Daniel na reportagem, né? O Dudu fez uma bela jogada, rolou pro Mike e pegou com força na bola, e a bola foi lá no ângulo para fazer 1-0. E aí, quando saiu o primeiro gol do Palmeiras, o Palmeiras parece que relaxa na partida, né? E aí, a partir desse momento, o Goiás não conseguiu mais chegar com perigo no gol do Palmeiras, o Palmeiras conseguiu neutralizar as ações ofensivas do Goiás e conseguia também, ao mesmo tempo, atacar com perigo, e foi nessas que citou o pênalti, né? Que, na minha opinião, não foi pênalti, no lance no final do primeiro tempo, né? A gente até pode falar mais sobre isso, né? Vou rolar um debate aqui, mas eu acho que não foi pênalti. Eu acho que o jogador do Goiás estava de costas pro lance, a mão dele estava talvez um pouco... a posição está um pouco natural, na minha opinião. Por isso, eu não marcaria o pênalti. Mas, assim, mesmo assim, acho que isso não interferia em nada. O Palmeiras, no segundo tempo, ia fazer mais gols. O Rafael Veiga foi importante para ele, né, cara? Um pênalti para ele pegar confiança, depois de ter perdido contra o São Paulo 2 pênaltis, né? Um no tempo normal e outro na disputa de pênalti. Então ele faz o gol, recupera a confiança. E aí no segundo tempo o Palmeiras aí aproveitou também, né, para fazer muitas modificações, porque sabe que na quarta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro na Libertadores, né? Então para isso, né, entrou o Scarpa, entrou o Rony, entrou o Danilo, entrou também, né, o Lopes e o Atuesta, né, que entrou aos 32 do segundo tempo e aos 38 marcou um golaço de fora da área de perna canhota no ângulo, né, para finalizar aí então, a partida e a goleada. O Palmeiras, na minha opinião, está cada vez mais próximo do título brasileiro, né? Hoje eu só vejo uma equipe com poder de talvez chegar perto do Palmeiras, que é o Flamengo, né, mas acho que o Flamengo está muito longe do Palmeiras, né? São 9 pontos de diferença, então assim, acho que o Palmeiras não vai desperdiçar 9 pontos nesse campeonato até o final do campeonato, até porque é uma equipe que está jogando muito sólido, né, tanto no ataque
quanto na defesa. Mas é aquilo, né, cara? Futebol pode acontecer de tudo. O Palmeiras tem uma sequência muito complicada, né? Vai pegar o Atlético Mineiro na quarta-feira, depois pega o Corinthians, Flamengo, Fluminense e Bragantino, né? Desses jogos apenas contra o Flamengo, que vai ser em casa. Então, assim, realmente é uma sequência muito complicada. Eu acho que essa sequência vai dizer muito sobre o que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Se o Palmeiras tropeçar, por exemplo, contra Corinthians, Flamengo e Fluminense, aí o campeonato volta e tá tudo em aberto para todos os times. Mas agora, se o Palmeiras, desse resultado, conseguir 2 vitórias e um empate, o Palmeiras já dispara e, na minha opinião, tem tudo para ser o campeão brasileiro esse ano. Até porque é uma equipe que joga, é uma equipe que é mais regular, né? Foi regular até agora durante todo o campeonato. Bom, Gabriel, antes de prosseguirmos com a análise aqui, eu queria que o nosso técnico Cunha passasse um vídeo, até porque ontem a equipe do Connect Sport esteve presente no estádio Allianz Parque, né? Aí a gente está vendo na tela uma festa linda feita pela torcida do Palmeiras no Allianz Parque. E algo que vale ressaltar, né, Gabriel, que o Palmeiras tem algo que as outras equipes não têm também, que é o diferencial. O Abel Ferreira, ele roda muito esse elenco, ele aproveita muito as peças que ele tem à disposição. E o Palmeiras, mesmo trocando as peças do time titular, é um time que mantém muita intensidade, a triangulação, volume de jogo, não perde essa eficiência tática. E o Abel Ferreira, mesmo com esse time longo, ele consegue rodar essas peças, né, e fazer com que o Palmeiras consiga ter um baita desempenho dentro das partidas. Não, com certeza. O Abel é um técnico fenomenal, na minha opinião. Um cara que veio sem muito nome, né, lá de fora. Nunca teve, talvez, assim, um trabalho muito grande lá fora que fosse para ser conhecido por todos. Então, assim, na minha opinião, foi um achado da diretoria do Palmeiras a chegada, né, do Abel Ferreira. E ele, cara, ele conseguiu achar um jeito para o Palmeiras jogar, onde pode entrar o Wesley, pode entrar o Rony, pode entrar o Dudu, né? Pode entrar o Atuesta agora, pode entrar o Lopes, pode entrar o Scarpa, o Danilo. Então, assim, o Palmeiras tem muitos jogadores assim, né? Talvez não sejam jogadores de tão nome assim, mas são jogadores eficientes, jogadores que têm qualidade, que jogam juntos há bastante tempo já, né? O Palmeiras está nessa sequência aí de 2 a 3 anos com talvez ali o Veiga, né? O Scarpa, o Zé Rafael, né? O Dudu, né? Então, assim, é um time que está jogando junto há bastante tempo, que se conhece dentro de campo. E é isso, cara. Quando acontece isso, essa simbiose entre treinador e jogadores, né? Essa harmonia que acontece dentro do campo, o que vai vir vai ser as vitórias, né? Então é o que está acontecendo. O Palmeiras está ganhando jogos, né? O Palmeiras não perde há bastante tempo. A última derrota do Palmeiras foi no dia 2 de julho contra o Atlético Paranaense, no Brasileirão, né? Então, assim, é uma equipe que não perde de jeito nenhum. São apenas 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, pro Ceará na primeira rodada e pro Atlético Paranaense, né? Então, assim, é impressionante, né? Faz uma campanha de campeão até agora e tem tudo para ser campeão. Não é aquilo, futebol é aquilo, pode acontecer de tudo, mas o Palmeiras hoje é o grande favorito, por todos esses motivos, né? Por ter uma torcida que está apoiando a equipe, que está indo ao estádio todo jogo, né, em grande número, por ter um elenco forte, por ter um treinador muito bom. Então, acho que por todos esses motivos, o Palmeiras hoje é o grande favorito a ser campeão brasileiro. É isso, o Palmeiras fazendo uma grande competição até o momento, uma grande temporada, né, e com certeza é um time sério candidato aí a conquistar o Campeonato Brasileiro, Série A 2022. A Libertadores também, né? A Libertadores, não podemos esquecer também que o Palmeiras também está fazendo uma grande Libertadores e é um conjunto de fatores, igual você falou, né, Gabriel? Os jogadores têm a sintonia do técnico Abel Ferreira e essa junção de fatores faz com que o Palmeiras apresente o grande futebol na temporada de 2022. Bom, temos recado de quem acompanha o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Renato Sanches, feliz semana, Connect Sport. Uma ótima semana para você, Renato Sanches. Um abraço. Botafogo precisa se arrumar. Renato, pois é, o Botafogo ficou no empate no Engenhão diante da equipe do Ceará. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Botafogo aqui dentro do nosso Connect Sport. Mas antes de falarmos do Botafogo, vamos falar do rival do Botafogo, que é a equipe do Flamengo. O Flamengo jogando no Morumbi, conquistou a importante vitória diante da equipe do São Paulo pelo placar de 2 a 0. É verdade, né, Gabriel? Realmente uma vitória muito importante para a equipe do Flamengo. O Flamengo poupou todo o time, apenas o goleiro Santos, né, foi o único titular em campo, né, e mesmo assim conseguiu uma boa vitória. O São Paulo também está bem mesclado, né, jogou com apenas 4 titulares, mas assim, o Flamengo hoje no sábado, né, demonstrou está muito acima, assim, né, em termos de elenco da maioria das equipes aqui no Brasil. A gente pega o São Paulo, uma equipe que tá firme e forte na Copa do Brasil, na Sul-Americana, no Brasileirão é bem verdade que tem ficado para trás, já são 6 jogos sem vitória. O São Paulo hoje está na 11ª colocação, agora ficou a 10 pontos do Flamengo, né, então assim,
O São Paulo, no Brasileirão, parece que o Rogério realmente quis focar aí nas Copas e deixou o Brasileirão de lado. Mas falando propriamente da partida, o Flamengo, desde o começo, partiu para cima do São Paulo, fez um gol logo no começo, né, com o Lázaro de cabeça aos 7 minutos. Depois desse gol, o São Paulo até tentou chegar com mais perigo. Mas é aquilo, né, cara? O time reserva do Flamengo tem Cebolinha, tem o Vidal, né, tem o Marinho, tem o Lázaro, tem o Vitor Hugo, tem o Diego Ribas, né? Então, assim, é um time reserva que pode ser time titular de qualquer equipe, né, cara? Enquanto isso, o time reserva de São Paulo não é desse nível, né? Tem muitos jogadores ainda inferiores a esses jogadores reservas que o Flamengo tem, né? Ainda tem a chegada ainda do Pulgar, que vai ser também a reserva, o Varela e talvez o Oscar, né? O Oscar que tá nessa negociação aí, pode ser que chegue também. Então, assim, hoje o Flamengo tem 2 times, né? Apesar de eu achar que o Brasileirão tá muito difícil pro Flamengo, né? Por essa questão aí, né, dos 9 pontos pro Palmeiras. O Palmeiras ainda tá bem lá na frente, mas tem o confronto direto entre esses dois daqui a 2 semanas, que vai parar o Brasil, com certeza, né? Então, assim, acho que o Flamengo hoje é uma equipe que se encontrou novamente. Eu acho que se não fosse aquele começo com o Paulo Souza, o Flamengo hoje estaria ponto a ponto brigando com o Palmeiras para ser campeão, né? O Paulo Souza realmente demonstrou que o trabalho dele não foi bom, foi péssimo, porque o Dorival, com os mesmos jogadores, né, chegou, conseguiu fazer 2 equipes, conseguiu fazer a equipe do Flamengo jogar, e outra, né, o Flamengo hoje é uma equipe que é sólida no ataque e sólida na defesa, né? O Flamengo era uma equipe que mesmo com o Renato Gaúcho, com o Ceni, com o Domi, era uma equipe que tomava muitos gols, o Flamengo parou de tomar muitos gols, né? O Dorival Júnior conseguiu achar uma forma da equipe se defender muito bem e ao mesmo tempo atacar, e a gente viu isso no sábado, né? O São Paulo não conseguiu ter muito volume de jogo, não conseguiu fazer aquela pressão em cima do Flamengo. O Flamengo, inclusive, teve inúmeros contra-ataques, poderia ter matado o jogo antes até do gol do Gabigol, né? Teve chance com o João Gomes, teve chance com o Lázaro, teve chance com o Cebolinha, 2, né? Então, assim, o Flamengo foi muito superior ao São Paulo no jogo de sábado, e é o que está acontecendo, né? O Flamengo hoje é uma equipe que tecnicamente está muito acima, né, da maioria, né? Acho que tirando o Palmeiras aí, talvez o Atlético Mineiro, se vê que o Atlético Mineiro está numa situação delicada também, né? São 3 equipes talvez que se igualam em termos de elenco, e o Flamengo está demonstrando isso dentro de campo e está conseguindo transformar, né, tudo aquilo que se esperava, né, da equipe do Flamengo dentro de campo, e está ganhando jogos, né? Já são mais uma vitória seguida. No Brasileirão foi a 5ª vitória seguida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Uma sequência impressionante, né? Inclusive aí dos últimos 8 jogos são 7 vitórias, apenas uma derrota para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Vem fazendo uma campanha até agora fantástica, né, nos últimos jogos, mas é aquilo, né, que o começo com o Paulo Souza acabou sendo aí, né, um diferencial para o Flamengo estar longe, né, porque aquele começo foi muito ruim do Flamengo, né, perdendo jogos que não era para ter perdido, e agora vai ter que correr atrás, e vai estar ficando um pouco distante. Ainda dá? Acho que dá, mas está realmente muito complicado, e eu acho que o foco do Flamengo hoje, ainda hoje, né, pode ser que mude, ainda é a Libertadores, né, tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians amanhã, e a Copa do Brasil quando pega o Atlético Paranaense na semana que vem. Bom, Gabriel, agora falando assim sobre a equipe do Flamengo, eu te faço uma pergunta. É claro que o trabalho do Dorival Júnior para o trabalho do Paulo Souza é inevitável em questão tática, em questão de filosofia de trabalho. O Flamengo mudou completamente seu estilo de jogo, voltou a ser aquele Flamengo que a gente sempre conheceu pelo time que tem à sua disposição, Dorival Júnior fazendo um excelente trabalho. O Flamengo também se reforçou muito bem nessa janela de transferências, né? Eric Pulgar, Varela, trouxe agora o Everton Cebolinha, o Vidal. Na sua visão, você analisando até o momento, como que esses reforços vão se encaixar diante dessa equipe do Flamengo? Assim, Gabriel, uma característica que eu gosto muito desse time do Flamengo atualmente, do Dorival, é que ele consegue montar 2 times, e 2 times que jogam de forma completamente diferente, né? Porque o time titular, você tem o Pedro e o Gabigol, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, é um time mais lento, talvez, né? Enquanto isso, no time reserva, você tem o Marinho, você tem o Cebolinha, você tem o Lázaro, que são jogadores velozes, né? Então, assim, é muito interessante ver isso. E assim, essas contratações do Flamengo, né? A gente pega, talvez, se a gente pegar as peças para encaixar, por exemplo, o Pulgar, eu acho que hoje jogaria no lugar do Diego, né, na equipe reserva, né? O Diego já está ficando um pouco mais de idade, não está conseguindo aguentar muito ritmo, né? Então talvez o Pulgar fosse para essa posição. O Varela já é pensando mais em 2023, porque o Rodinei não vai renovar com o Flamengo, ele vai ser do Flamengo. Então ele vai assumir essa vaga na lateral direita, né? E talvez brigar com o Mateuzinho pela reserva. O Oscar, aí sim, que na minha opinião, vai ser talvez aí o ponto de interrogação na cabeça do Dorival Júnior. Lembrando que não tem nada fechado ainda, mas a negociação está muito próxima de acontecer, né? Mas assim, aí eu não sei o que ele vai fazer, cara, de verdade. Porque o Oscar é um cara que se vier aqui no Brasil e jogar o que sabe, jogar 50% do que ele sabe, ele vai ser titular em qualquer time aqui no Brasil. Ele vai comer a bola, né? Então, assim,
Ele é um cara que jogou no Chelsea, jogou na seleção brasileira. Então, o Dorival vai ter que encaixar o Oscar em algum momento nessa equipe do Flamengo. O Cebolinha também, né? Como é que você vai ter um jogador do porte do Cebolinha, um jogador que já foi, né, aqui no Brasil, eleito um dos melhores, né, sem dúvida alguma, com o Grêmio, um cara que foi um dos craques da Copa América em 2019, quando o Brasil foi campeão em cima do Peru, né, um cara que, né, realmente em Portugal não conseguiu se firmar, mas mesmo assim conseguiu ter bons desempenhos, né, terminou fazendo até uma boa temporada ano passado com a equipe do Benfica. Então, assim, vai ser aquela dor de cabeça, né, que todo treinador quer ter, né, Gabriel? De um treinador que vai ter muitas peças pro elenco muito recheado, né, cara? A gente tem um time do Flamengo hoje com muitas estrelas, com jogadores de muita qualidade. A gente chegou a ter o ponto do Vitinho, que é um cara que, na minha opinião, um bom jogador, que poderia ser titular também na maioria das equipes aqui no Brasil. Ele é do time C hoje. Ele é reserva do reserva, né? Então, assim, o Flamengo tem hoje um elenco muito grande, tem bons jogadores, e resta saber se o Dorival vai conseguir encaixar. Tá conseguindo até agora, eu acho que vai conseguir. O Dorival é um cara que é muito bom técnico e tá conseguindo demonstrar isso treinando o Flamengo, né? Ele quer conquistar um título grande, né? Ele que apesar de ter boas campanhas, se eu não me engano, o único título grande dele foi a Copa do Brasil lá em 2010, né? Com aquele Santos de Robinho, Neymar, Ganso e tudo mais, né? Bateu na trave em 2015 com o Santos também, né? Naquela fatídica final contra o Palmeiras, né? Então, assim, o Flamengo hoje é uma equipe que está jogando muito bem, tem boas peças, e o Dorival está sabendo fazer isso, e vai chegar mais peças ainda, né? Então o Flamengo tem tudo para brigar nas 3 competições, né? Tanto o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores também. Bom, Gabriel, e um ponto positivo, um fator positivo também para o técnico Dorival Júnior, que os outros técnicos talvez não tenham à disposição, tirando talvez o Abel Ferreira do Palmeiras, é claro, que com essas peças ele pode não só mudar o time também, né, da rodagem para o elenco, mas também ter mais variações táticas, né, porque são jogadores com características diferentes e ele pode mudar, dependendo da característica do seu adversário, e com o atleta que ele tem à sua disposição nesse time do Flamengo, ele pode mudar bastante também a variação desse esquema tático do Flamengo e, consequentemente, o Flamengo pode manter também o mesmo ritmo de jogo que está apresentando nas últimas partidas. Bom, Gabriel, agora vamos falar da equipe do Corinthians, o Corinthians que joga na ressacada diante da equipe do Avaí, pensando na decisão que tem a partir da manhã contra o Flamengo no Maracanã, poupou alguns atletas e acabou ficando no empate pelo placar de 1-1 na ressacada. É verdade, né, Gabriel? Mas assim, eu até percebi que o Corinthians vai até com alguns titulares, né? O Balbuena jogou, o Gil também jogou, né? O Mosquito jogou também, o Roger Guedes, o Lucas Piton também foi a campo, Cássio. E mesmo assim o Corinthians não conseguiu a vitória contra o Avaí, né? O Corinthians realmente, na minha opinião, acho que de verdade, assim, na minha opinião, acho que o time do Corinthians é bom, mas houve, na minha opinião, uma supervalorização dessa equipe do Corinthians. Acho que é uma equipe que ainda está atrás do Flamengo, está atrás do Palmeiras ainda, e está bem atrás. É uma diferença grande entre entre a equipe do Corinthians e a equipe do Flamengo e o Palmeiras, né? O Corinthians hoje tá na segunda colocação muito pelas vitórias de 1-0 que a equipe conseguiu, né? Ia conseguir vencer por 1-0, jogo difícil, né? E tá começando a decair, na minha opinião, né? Acho que até fisicamente também. Os jogadores do Corinthians estão sentindo essa sequência, né? A gente viu isso contra o Avaí no sábado, né? O Corinthians fez o primeiro tempo muito ruim, na minha opinião. O Avaí conseguiu neutralizar todas as ações ofensivas da equipe do Corinthians. Aliás, o Avaí, cara, é uma equipe que conseguiu fazer grandes resultados jogando em casa, né? Venceu o Santos, deu muita dificuldade para a equipe do Palmeiras, empatou em 2-2, né? Contra o Flamengo fez o gol no finalzinho, empatou agora com o Corinthians. É uma equipe que tem, obviamente, suas limitações, mas é uma equipe que jogando em casa tem trago muita dificuldade para as equipes grandes que vão lá, né? E o Corinthians foi prova viva disso, acabou tendo muita dificuldade, né? No segundo tempo, até o técnico Vitor Pereira tentou mudar a equipe, botou o Renato Augusto, botou o Yuri Alberto, botou o Fausto Vera, né? Botou também o Duqueiroz e conseguiu fazer o gol com o Balbuena de cabeça aos 32 do segundo tempo, né? No final até tentou fazer uma pressão para ver se conseguia virar o jogo, mas não conseguiu. Resultado que realmente deixa o Corinthians numa situação muito complicada agora, tá 6 pontos do Palmeiras, né? O Palmeiras aí parece que vai cada vez mais abrir distância, e o Corinthians é uma equipe que talvez precise de mais reforços, precisa se reforçar mais, talvez no seu meio campo, né? Eu acho que tem jogadores que poderiam ter saído já da equipe do Corinthians. Por exemplo, acho que o Cantillo, eu não acho um jogador que poderia já ter sido deixado do Corinthians, o Rony também, né? Então, assim, o Corinthians está faltando algumas peças no meio campo, também tem tido muita dificuldade com as lesões, né? O Renato Augusto estava muito tempo lesionado, voltou no sábado, deve ser titular amanhã e pode ser um diferencial para a equipe do Corinthians. O William também tem tido muitos problemas com lesão, né? Então, assim,
um empate que a torcida corintiana não estava esperando, acabou acontecendo, e agora pensar 100% amanhã. Apesar de ser uma missão muito complicada, tem sim condições de chegar no Maracanã e se classificar, né? Mas acho que vai ser muito difícil. E ainda tem também a Copa do Brasil, né, cara? O Corinthians perdeu o primeiro jogo com 2-0 para o Atlético Goianiense, então, assim, é um momento muito delicado para o Corinthians nessa temporada, né? Porque, assim, é aquilo, ou você pensa nas 3 competições, mas aí pode perder as 3 e ficar sem nada, então pensa em uma, foca em outra e faz o quê? Então, assim, é um momento muito delicado e é um momento decisivo. Acho que pro Vitor Pereira também pensar o que ele vai fazer daqui para frente para tentar manter o Corinthians vivo, tanto na Libertadores, tanto na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Exato, e principalmente porque assim, a gente vê que alguns times na temporada, pelo calendário longo, a gente vê que alguns times chegam no final da temporada envolvido em 3 competições, como o Corinthians, começa a oscilar. E a gente vê que o Corinthians nesse momento talvez sente, Gabriel, aquilo que a gente já tinha falado, de ter somente um conjunto de jogo, um time titular, não ter um elenco vasto igual o Palmeiras e o Flamengo tem, que consegue rodar determinadas competições e manter um bom desempenho nas competições que disputa. A gente vê que o Corinthians também está sentindo isso, pelo fato de estar oscilando a temporada e não ter os seus principais jogadores à disposição por causa de lesão, como no Fati William e Renato Augusto. O Corinthians também está sentindo isso, né? Agora tem uma decisão na terça-feira e vamos ver se o Corinthians, com esse time titular e com as peças que tem à disposição, consiga reverter essa situação diante da equipe do Flamengo. O Flamengo que tem uma grande vantagem para a partida de amanhã, jogando no Maracanã pela Libertadores. Bom, e temos recados de que acompanha o nosso Connect Sport. O Glaidson Pereira Amorim, boa tarde, amigos, boa tarde, meu amigo, boa tarde, Glaidson, e muito obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport, um abraço. O Glaidson que tá feliz, palmeirense roxo aí, Palmeiras conquistando uma grande vitória diante da equipe do Goiás. Miguel Sanches, boa tarde, equipe Connect, e chegou a melhor hora do dia. Tenhamos uma excelente semana com programas dinâmicos e inteligentes como sempre. Um abraço, Miguel, uma ótima semana para você. Bom, Gabriel, antes de prosseguirmos aqui com a análise do Campeonato Brasileiro, eu vi que você queria falar mais alguma coisa, fique à vontade. É aquilo que eu estava falando, o comentário que você disse, né, sobre as 3 competições, né? A gente vê isso, por exemplo, no Atlético Goianiense, né? Uma equipe que focou na Sul-Americana, está indo muito bem, inclusive, né? Tá próximo até de chegar à semifinal. A Copa do Brasil também está próximo de chegar à semifinal, mas no Brasileirão é apenas o 19º colocado, né? Venceu o Bragantino, é bem verdade, mas vinha assim de derrotas consecutivas no Brasileirão, né? Então, assim, é meio perigoso você focar, quando você não tem um elenco tão vasto, você tenta focar em tudo, você acaba ficando para trás, né? Então a gente vê por isso, por exemplo, também com o São Paulo, né, que também está na Copa do Brasil, também está no Brasileirão e também está na Sul-Americana, uma equipe que não vence no Campeonato Brasileiro, né, desde a partida contra o Atlético Goianiense, né, há mais de um mês, né? Então, assim, de lá para cá foram 2 derrotas, né, e 4 empates, né? Então a gente vê que é perigoso, né, quando você não tem elenco, tentar focar em tudo, vai acabar ficando para trás em um, e é o que está acontecendo com o Corinthians, com o São Paulo e também com a equipe do Atlético Goianiense. Exatamente. Bom, Gabriel, já pegando o gancho, agora temos aí o restante das partidas que complementaram nesse final de semana a 21ª rodada, e eu queria que você fizesse a sua análise como o empate do Botafogo, né? O Renato já tinha falado aí nos comentários no início do nosso Connect Sport, que acabou empatando com o Ceará pelo placar de 1-1. Tivemos um grande jogo no Mineirão, a importante vitória do Atlético Paranaense em cima do Atlético Mineiro pelo placar de 3-2. O Fluminense, olho no Fluminense, vencendo a equipe do Cuiabá no Maracanã pelo placar de 1-0. Grandes jogos que complementaram essa rodada, além da vitória do América Mineiro no Alfredo Jaconi diante do Juventude, a vitória do Atlético Goianiense em cima da equipe do Bragantino, grandes jogos que complementaram esse final de semana a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não, com certeza, né? Começar falando então, né, do Botafogo que realmente tem um resultado muito ruim, né, contra o Ceará. A torcida do Botafogo ficou revoltada no final do jogo. O Botafogo é uma equipe que desculpa, uma equipe que tá oscilando muito nesse Brasileirão, né, desde o começo, uma equipe que se esperava bastante, né, depois da chegada do John Textor, né, que trouxe alguns reforços, mas na minha opinião, cara, eu acho que assim, as contratações que o Botafogo fez não foram talvez do nível que o Botafogo gastou de dinheiro, né, você pega jogadores, com todo respeito ao Patrick de Paula, por exemplo, que na minha opinião não vale 6 milhões de euros, né, que foi o que o Botafogo pagou por ele. Tanto que o jogador hoje, né, tá na reserva do Botafogo, nem entrou no jogo de sábado, né. Você pega o Tietchan, por exemplo, na minha opinião também não tem jogado muito bem, né. O Cuesta, na minha opinião, foi uma boa contratação, né, todo que marcou gol de cabeça, né. O Saraiva não tá conseguindo jogar bem também, né. Então, assim, o Botafogo tá tendo muita dificuldade,
nessa Série A. Hoje está mais próximo da zona de rebaixamento do que propriamente da zona de Libertadores. E eu acho que é isso, né, cara? Também a torcida tem que ter um pouquinho de paciência. Ano passado o Botafogo estava na Série B quase falindo, né? Já tinha gente falando que o Botafogo ia deixar de existir e tudo mais. Então, assim, deu um levante, né, com essa chegada da SAF. Assim também como aconteceu com o Vasco ontem, né? A gente pode até falar sobre isso também depois, né? Mas acho que foi criada uma expectativa exagerada assim, do Botafogo. Né? A gente tem que ter um pouco de calma. A SAF demora um pouco, né? É um projeto, não é uma coisa ainda, uma realidade, e é isso que eu tô dizendo, o Botafogo tem que ter um pouco mais de paciência, né? O Botafogo tem conseguido fazer algumas partidas boas, né? Fez algumas contratações interessantes, mas ainda está muito longe ainda de Palmeiras, de Flamengo, né? Até mesmo do Fluminense, do Corinthians. É uma equipe que não tem um padrão de jogo definido, eu não entendi ainda. É uma equipe que consegue criar, mas na hora de finalizar não consegue finalizar as jogadas, né? O centroavante que o Botafogo tem ali, o Matheus Nascimento, né? O Erisson, perdem muitos gols, cara, é impressionante isso, né? Até o jogo contra o Santos, né, que eu me recordo, o Botafogo teve uma enxurrada de chances de gol e perdeu todas, né? Então, assim, exatamente, mas então consegue ter volume de jogo, mas não consegue finalizar jogadas, né? E é aquilo que a gente fala, que adianta, né? Você ter um volume de jogo, mas não conseguir finalizar, né? Então o Botafogo tem tido muita dificuldade com isso, né? Não é à toa que hoje o Botafogo está na 12ª colocação, tem apenas 20 gols, né, em 21 jogos, é uma equipe que não consegue marcar muitos gols, né? Então tá tendo muita dificuldade, e é isso, cara, tem que tentar nos próximos jogos aí, com a chegada de alguns reforços, né, talvez, tentar melhorar um pouco o seu volume de jogo, tentar melhorar um pouco mais a finalização, quem sabe investir numa contratação de centroavante. Se eu fosse o John Textor hoje, seria a minha prioridade para esse time do Botafogo hoje, né, ter um centroavante de nome, centroavante de ponta para jogar no ataque do Botafogo, para tentar dar uma recuperada e quem sabe ainda tentar brigar por uma Libertadores ou até mesmo com o G4, né? Mas está muito distante disso e está cada vez mais complicado para o Botafogo. Já a equipe do Ceará, há um resultado bom até, consegue empate fora de casa, vai ter uma decisão contra o São Paulo na quarta-feira na Sul-Americana, jogando em casa, tem condições de reverter e vai ser muito interessante. Então acho que para o Ceará o resultado foi muito bom contra o Botafogo, poderia até ter vencido o jogo no final. Já falando agora do Juventude, né, que perdeu para o América Mineiro jogando em casa, até meu palpite era que o Juventude iria ganhar o jogo, mas o América Mineiro conseguiu uma grande vitória por 1-0, né, e deu um salto na tabela, né, tá na 9ª colocação agora. Aliás, o brasileiro até bem regulado aqui para o América Mineiro, né, começou um pouco mal, mas nos últimos jogos tem conseguido algumas vitórias importantes, né, venceu o segundo jogo seguido, né, venceu o Avaí e agora venceu o Juventude, deu um salto importante na tabela, tá lá na 9ª colocação, né. O Atlético Goianiense venceu o Bragantino, um jogo também importantíssimo. O Atlético Goianiense não vencia brasileiros há muito tempo, né? Vou até ver aqui, se não me engano, vinha de 5 derrotas. Era 5 derrotas seguidas, né, no Brasileirão, né? Impressionante, né? Então, assim, consegue vencer um jogo aí importante contra a equipe do Bragantino, né? Volta aí, né, quem sabe, a brigar para sair da zona, tá ainda 2 pontos do Avaí, mas tá uma briga muito interessante. E tivemos aí também o jogo, na minha opinião, o grande jogo, né, Gabriel, da rodada de ontem, que foi o jogo entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. E olha, o Atlético Mineiro, que situação do Atlético Mineiro, hein? Vive um momento realmente dramático na temporada. Vai ter uma decisão, assim, contra o Palmeiras, vida ou morte para o Atlético Mineiro na temporada. Porque ou vence o Palmeiras e continua na forte na Libertadores, porque se for eliminado, para mim o Atlético Mineiro o ano já era, né? Porque o Brasileirão ficou muito distante, né? Agora são 13 pontos de diferença para o Palmeiras, está muito longe, né? Uma equipe que realmente era candidata a tudo no início do ano. A gente falava, né, que o Atlético Mineiro ia brigar pelo Brasileirão, por Copa do Brasil, por Libertadores, e a equipe realmente vem fracassando em todas as competições até agora, né? Vamos ver se na Libertadores vai conseguir se salvar, já que o Atlético Paranaense consegue uma vitória muito importante, se mantém no G4, né, tá firme e forte na briga, né, também tá firme aí na Libertadores, tá firme na Copa do Brasil, tá firme no Brasileirão, uma temporada muito digna da equipe do Atlético Paranaense e também do técnico Filipão, né, cara? A gente falou bastante que, pelo menos a gente aqui foi bastante contrário, né, a contratação do Filipão, mas ele parece que vai calando a nossa boca, né, vem fazendo realmente uma grande temporada e conseguiu uma vitória muito importante contra a equipe do Atlético Mineiro, jogando fora de casa ontem, né. Já a equipe do Fluminense também conseguiu uma vitória muito importante por 1-0 contra a equipe do Cuiabá. Aliás, não gostei muito da atuação da equipe do Fluminense, né? O Fluminense fez um gol logo no começo, parecia que havia uma goleada, mas o Cuiabá é uma equipe muito boa até, tá? É uma equipe que tem bons jogadores, né? Tem o Rodriguinho, que é muito bom jogador, né? Tem ainda o Valdívia também, que é um grande jogador. Então, assim, o resultado, na minha opinião, foi bom pro Fluminense, tá? Mas em termos de desempenho, o Fluminense foi muito abaixo do que poderia ter sido, do que foi também
nas últimas partidas. E para finalizar, o Internacional, né, que tomou uma piaba aí do Fortaleza por 3-0, Fortaleza com um a menos, né, desde o primeiro tempo, e acabou vencendo por 3-0, e o Fortaleza agora já aparece na 17ª colocação, a 1 ponto de sair da zona, e eu cravo aqui que o Fortaleza não vai ser rebaixado. Olha só, realmente ontem foi uma partida de superação, né, com a expulsão de um dos seus principais jogadores, o Romarinho. O Fortaleza teve um grande volume de jogo e apresentou aí... Tava 0-0, né? Oi? E tava 0-0, exatamente. Tava 0-0. Né? Foi aos 23 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano, e depois daí dessa expulsão, o Fortaleza consegue uma importante vitória diante do Internacional pelo placar de 3-0. E o Internacional empatou com o Melgar por 0-0, agora perde para a equipe do Fortaleza. Vamos ver como é que eles vão chegar para essa partida de volta contra o Melgar. Pode falar, Gabriel. Não, e o Internacional, cara, o técnico Mano Menezes é um técnico que gosta de jogar retrancado, né? Jogar recuado. E quando tem que sair pro jogo, não sabe. O Internacional é uma equipe que não tem criação, cara. Ontem teve 63% de posse de bola, apenas 8 finalizações no jogo todo, enquanto o Fortaleza teve 16, né? Então, assim, quando tem que fugir da sua característica de jogo, o Internacional não sabe jogar, né? E por isso tem tido dificuldade, né? Empatou com o Avaí em casa, empatou com o Goiás em casa, né? Empatou com o Melgar, né? Também fora de casa, venceu o Atlético Mineiro também nessa característica, né? Jogando recuado e puxando contra-ataque. Então, assim, tem tido muita dificuldade quando tem que sair pro jogo a equipe do Internacional, né? Pedindo aí, primeiramente, pedir desculpa a todos que estão nos acompanhando. Tivemos um pequeno barulho aqui do tablet, né? Programa ao vivo é assim, tá sujeito a acontecer esses contratempos. Peço perdão a todos vocês que nos acompanhou. O tablet aqui tá ficando doido aqui. Aí acabou ocasionando esse pequeno barulho aqui no nosso programa ao vivo, pedindo perdão a todos vocês que nos acompanham. Bom, lembrando que ainda teremos a rodada que complementa o jogo que vai acontecer hoje, a 21ª rodada da Série A, que será o jogo entre Santos enfrentando a equipe do Coritiba. E agora o assunto do nosso Connect Sport é a Série B, até porque a Série B também, a 22ª rodada da competição, teve jogos nesse final de semana e eu vou estar passando os resultados que tivemos nesse final de semana pela Série B. Tivemos na sexta-feira a vitória do Operário diante da equipe do Náutico em Ponta Grossa pelo placar de 1-0. Tivemos o Vila Nova empatando com o Ituano pelo placar de 1-1. Tivemos a vitória do Grêmio, a importante vitória do Grêmio jogando Brinco de Ouro em Campinas diante da equipe do Guarani pelo placar de 2-1, o Bahia vencendo o CSA pelo placar de 1-0 e tivemos a vitória do Londrina em cima da equipe do Novo Horizontino pelo placar de 1-0 e o Cruzeiro que venceu a Tombense pelo placar de 2-0, o Cruzeiro fazendo uma grande Série B. Infelizmente o nosso comentarista Johnny Pereira ficou triste pela derrota da Tombense, tanto que nem apresentou o nosso Connect Sport de hoje, de tanta tristeza. Brincadeiras à parte. Exatamente. Bom, Gabriel, o que você analisa desses jogos aí que complementaram a 21ª rodada, a 22ª rodada da Série B? Tive grandes vitórias de Cruzeiro e Bahia, né? O Cruzeiro é cada vez mais próximo aí, né, da Série A. Abriu 16 pontos pro Londrina, que hoje é o 5º colocado. Tá uma situação realmente muito confortável o Cruzeiro e tem tudo para subir aí, até mesmo ser campeão, né? Tem 9 pontos de vantagem para o Bahia, né, que é o 2º colocado. O Bahia, por sua vez, também conseguiu uma grande vitória contra o CSA, né? Venceu por 1-0, né? Assumiu a 2ª colocação e agora abriu 7 pontos pro Londrina. E é isso, né, cara? Esses 4 parece que vão aí terminar o campeonato nas 4 colocações mesmo, né? Que é o Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, né? Talvez sejam aí os times que estão conseguindo manter uma regularidade maior nessa Série B, né? O Cruzeiro mais até que os outros 3, mas também o Vasco foi conseguindo algumas vitórias, o Grêmio também, né? O próprio Bahia também, né? E a verdade é que a Série B, a briga mais interessante hoje, Gabriel, é pelo rebaixamento, né? A gente vê ali Operário, Chapecoense, CSA, Guarani, Vila Nova, Náutico, todo mundo brigando ali para escapar do rebaixamento, e tá uma competição realmente muito interessante na briga pelo rebaixamento, né? Tivemos aí o Náutico que perdeu para o Operário por 1-0, o Ituano e Vila Nova foi 1-1, o Grêmio conseguiu uma grande vitória sobre o Guarani por 2-1, jogando fora de casa na sexta-feira, e é isso, né? A Série B tá muito interessante, e lembrando que a rodada volta amanhã, tá, Gabriel? Com 7 jogos aí, né? Amanhã a gente fala mais sobre isso, e começa então a 23ª rodada amanhã com o jogo de Cruzeiro, o Vasco também joga amanhã, o Grêmio joga amanhã também, e vai ser também muito interessante acompanhar essa Série B, que está muito equilibrada, está muito disputada, apesar de tecnicamente estar muito abaixo do que eu esperava.
Exatamente, mas a Série B aí com grandes jogos e ainda tendo briga acirrada aí, tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo. Lembrando que amanhã vamos trazer uma cobertura completa da 23ª rodada da Série B. Bom, temos recados, a produção faz o sinal, a gente aqui dentro do estúdio só obedece e prestigia quem está acompanhando o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. O Bruno El Mansoura. Boa tarde, galera. Boa tarde, Brunão. Obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport. Um abraço. Valeu, Dudu. Bom, você que está nos acompanhando e ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos siga também nas redes sociais Connect Brasil TV SP para vocês ficarem antenados à nossa programação, nosso Connect Sport e ao todo o conteúdo da Connect Brasil TV SP. Lembrando que tem o nosso Connect Sport, tem o Talk Bird apresentado pelo Gabriel Cunha, temos o Gcast apresentado pelo Gabriel GK, uma programação diferenciada para todos vocês que nos acompanham, por isso nos siga nas redes sociais que você não vai se arrepender. Bom, o assunto no nosso Connect Sport agora é o mercado da bola, até porque o mercado da bola nunca para. Sempre temos novidades para trazer para todos vocês que nos acompanham. E vamos começar o nosso giro de notícias dessa segunda-feira falando do Santos. O Almeria da Espanha tem interesse novamente em Léo Batistão. Lembrando que o Almeria fez uma primeira investida pelo atleta que foi recusada pelo Santos e o Almeria faz uma nova proposta pelo Léo Batistão, atacante do Santos. Seguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do RB Leipzig. O RB Leipzig que quer se reforçar para essa temporada e busca uma contratação de peso. Trata-se do retorno do atacante Timo Werner, atualmente que joga pelo Chelsea. Segundo informações, a equipe alemã estaria disposta a pagar 50 milhões de euros pelo atleta. E prosseguindo o nosso giro de notícias, vamos falar do Sevilha, que anuncia um grande reforço para essa temporada. Trata-se do atacante Isco, que é o atleta que jogava pelo Real Madrid, é o novo reforço da equipe do Sevilha. Seguindo o nosso giro de notícias com o nosso comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Começar falando então sobre o Manchester City, né, que emprestou aí o Kaique, que é jogador do Fluminense, para o Paços de Ferreira de Portugal. Na minha opinião, o Kaique fez uma escolha equivocada da carreira dele inteira para o Manchester City, né? Porque acho que é um lugar onde ele não teria oportunidade e ele seria emprestado para uma equipe que o City tem, né, direito, né? Então ele vai para o Paços de Ferreira. Por exemplo, ele poderia ter voltado para o Fluminense, então. Se é para ficar sempre no Paços de Ferreira em Portugal, ele poderia ter ido para o Fluminense ou para outra equipe aqui no Brasil, né? Então, o Kaique aí, na minha opinião, tomou uma decisão errada aí para a equipe do Manchester City, mas vai jogar em Portugal e tomara que dê tudo certo aí na carreira do jovem atleta brasileiro. Já falando agora do Feyenoord, né? Que está tentando a contratação do Igor Paixão do Coritiba, né? O Igor Paixão aí que vem sendo aí um dos destaques da equipe do Coritiba desse Brasileirão, e o Feyenoord está tentando a contratação do Igor Paixão. Já o Flamengo pode acertar a saída do goleiro Hugo Souza para o Estoril de Portugal por empréstimo com valor fixado de compra, né? Vamos ver também aí, o Flamengo no primeiro momento não quis, mas já está tentando aí, quem sabe, já finalizar essa negociação. Lembrando que o Flamengo, que é o goleiro Rossi, né? O goleiro do Boca Juniors, para ano que vem, para 2023, também está de olho nessa contratação também, quem sabe, do goleiro Augustin Rossi. Já o William, né, que despertou interesse do Fulham na Inglaterra, né? O meio campo do Corinthians, que realmente vem sofrendo algumas críticas por parte da torcida corintiana, né? Realmente a torcida do Corinthians colocou uma expectativa muito grande sobre o Willian, mas ele não conseguiu talvez superar as expectativas, né? Faz uma temporada bastante normal, podemos dizer assim, regular, né? Talvez muito normal para o jogador que é o Willian, um jogador com passagem por seleção brasileira, por Chelsea, por Arsenal, apenas um gol até agora, né? No Campeonato Paulista, ele marcou gol de pênalti, né? Então, realmente, ele pode estar voltando então para a Inglaterra para jogar no Fulham. Já o Boca Juniors tentou a contratação do Cavani, mas o Cavani recusou a oferta do Boca Juniors e está tentando buscar um time para jogar na Espanha, né? Esse seria o desejo do atacante Edson Cavani. Lembrando que o Suárez voltou para jogar no Uruguai, mas já o Cavani não quer voltar para a América do Sul, quer continuar na Espanha. Bom, tivemos São Nápoles. Agora voltou. Não, tivemos um pequeno probleminha na sua conexão, mas foi restabelecida. Pode prosseguir com as suas notícias, Gabriel. Da onde que eu parei? Você parou agora no Fabian Ruiz, atleta do Napoli, que deve reforçar a equipe do PSG. O PSG que é o Ruiz, e também o Real Madrid também até tentou chegar aí, mas o PSG está na frente para a contratação do meio campo espanhol, Fabian Ruiz. Volto com você, Gabriel.
É isso aí. E vamos prosseguir agora o nosso Connect Sport no futebol internacional, até porque o assunto, as temporadas europeias recomeçou, já tivemos grandes jogos aí pela Barclays Premier League, pelo campeonato italiano, pela Bundesliga, o PSG também conquistando uma grande vitória no campeonato francês. Enfim, a temporada europeia começou, o futebol internacional está de volta e quem traz um giro de notícias trazendo informações dos jogos no mundo europeu é o nosso repórter Daniel Godoy. Vamos lá, para a alegria de uns e para a tristeza de outros, eu estou de volta e agora vou falar sobre a primeira rodada da Premier League que começou na sexta-feira com a boa vitória do Arsenal em cima do Crystal Palace por 2-0. No sábado também tivemos o empate do Liverpool contra o Fulham. Os gols do Liverpool foram marcados por Darwin Núñez, novo reforço, grande contratação, e por Salah, que fez o seu 6º gol consecutivo em estreias na Premier League. Também tivemos a goleada do Tottenham em cima do Southampton por 4-1, a boa vitória do Chelsea em cima do Everton por 1-0. Tivemos também a derrota da equipe do Manchester United contra a equipe do Brighton. É isso aí. O Brighton acabou vencendo o Manchester United por 2-1 no estádio Old Trafford. E agora eu pergunto aos torcedores do United, será mesmo que o problema era o Cristiano Ronaldo? Bom, ele começou no banco, né? Nesse jogo ele não conseguiu fazer muita coisa, mas enfim, será que o problema era ele? Façam essa reflexão. E para fechar, tivemos a vitória do Manchester City em cima do West Ham por 2-0, com 2 gols do Haaland, se não a maior, uma das maiores contratações dessa janela, ou seja, ele começou simplesmente voando. Agora bora falar um pouco sobre os times espanhóis. Tivemos a goleada do Barcelona em cima do Pumas por 6-0. Barcelona abriu o placar com o Lewandowski, aí depois o Pedri fez 2 gols, também tivemos gol do Dembélé, do Aubameyang, do De Jong, ou seja, o Barcelona fez uma participação exuberante nessa partida contra o Pumas. E para fechar, vamos falar da goleada que o Atlético de Madrid meteu em cima da Juventus por 4-0. Realmente a Juventus vive em um momento bastante complicado, perdeu Dybala, contratou alguns jogadores como por exemplo o Di Maria, mas nessa partida também não conseguiu fazer muitas coisas e a lei do ex funcionou, né? O atacante espanhol Álvaro Morata, ex-jogador da Juventus, acabou marcando 3 gols nessa partida. E vai lembrar que o meia João Félix acabou perdendo um pênalti. Bom, estamos de volta aí, muito obrigado ao nosso repórter Daniel Godoy, trazendo informações do futebol internacional. E antes da análise do nosso comentarista Gabriel, temos recado de que acompanha o nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Tá aí o Adilson Luiz, boa tarde a todos vocês, programa top, boa tarde pai, muito obrigado por acompanhar o nosso Connect Sport. Opa, é isso aí. Agradecendo a todos vocês pela enorme audiência e vocês que estão interagindo conosco no nosso Connect Sport dessa segunda-feira. É isso aí, Gabriel. O futebol internacional está de volta com grandes jogos. Também na Espanha tivemos o amistoso do Atlético de Madrid com a lei do ex sendo aplicada em grande estilo, né? 3 gols de Álvaro Morata. O Barcelona também conquistando o torneio Gamper diante da equipe do Pumas do México. Grande atuação de Lewandowski. Queria que você analisasse os jogos da Premier League e também esses amistosos que ainda temos também na Espanha. Olha, pro Morata fazer 3 gols na partida, porque realmente a defesa da Juventus tá de parabéns, hein? Ou rolou um esquema ali, tem o Morata, a defesa, ali, que são ex-companheiros, né? São amigos, não, deixa eu fazer 3 gols aí, que não é possível, cara. Com todo respeito ao Morata, acho tão bom centroavante, mas ele fazer 3 gols no jogo só, meu Deus do céu, hein? Sincero mas, enfim, na sua análise. Brincadeiras à parte, a vitória muito boa do Atlético de Madrid, né? Que também teve o gol do Matheus Cunha, brasileiro, que tá aí no radar do Tite, né? Fez o gol no finalzinho também, para finalizar aí a goleada, né? Tivemos aí a vitória do Barcelona por 6-0, né?
contra a equipe do Pumas, do Daniel Alves. O Daniel Alves, até que acabou o jogo, foi levantado por jogadores do Barcelona, né? Aliás, uma homenagem muito legal aí ao Daniel Alves, que foi realmente um dos melhores laterais da história do Barcelona, sem dúvida alguma, né? Passou lá durante muito tempo e foi reconhecido ontem, né, após o jogo. E sobre o jogo tem muito o que falar, né? Foi 6-0, e o Barcelona agora está pronto para começar a temporada. A Campeonato Espanhol começa na semana que vem, né? Já falando agora sim de competição mesmo, né? Partida acirrada. A Premier League teve início na sexta-feira com o jogo entre Crystal Palace e Arsenal. O Arsenal parece que vai vir com uma temporada com uma equipe melhor do que era ano passado, né? Trouxe o Gabriel Jesus, que foi um reforço realmente muito importante para o Arsenal. O Martinelli também, inclusive marcou o gol, né? O primeiro gol da Premier League foi dele, né? No segundo tempo, o Saka também conseguiu fazer uma jogada e acabou rolando o gol contra, mas o time do Arsenal hoje está melhor do que ano passado e vai chegar firme. Acho que assim, para brigar por título eu acho muito difícil, né? Mas brigar por Champions League, ou até mesmo na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga Inglesa, eu vejo o Arsenal muito forte esse ano e muito mais forte do que foi ano passado. Já falando agora da Bundesliga, né? E o Bayern de Munique, hein? 6-1 para cima do Frankfurt. O Frankfurt que vai enfrentar o Real Madrid na quarta-feira, né, na Supercopa da UEFA, né? Tomou uma piaba também do Bayern de Munique, foi 5-0 só no primeiro tempo. Teve gol do Mané, teve gol do Gnabry, teve gol do Kimmich, teve gol do Musiala. Impressionante, realmente, e parece que a gente vai ter mais uma surpresa, hein, Gabriel? Parece que o Bayern de Munique vai ser campeão alemão de novo, né? Para a surpresa de todos aí, o Bayern, que realmente é doutrina lá na Alemanha, não tem nem graça, né? Assim também como no Campeonato Francês, né? O PSG estreou aí com a vitória por 5-0 sobre o Clermont, né? Com o Neymar jogando demais, hein? Neymar fez gol, depois deu 3 assistências, o Messi fez gol de bicicleta, né? Pela primeira vez na carreira, né? Aliás, muita gente brincou sobre isso, né? Que o Cristiano Ronaldo tinha gol de bicicleta, o Messi não. Aliás, foi mais pro velocípede, né, Gabriel? Aquela bicicleta do Messi, né? Que ele é meio baixinho, né? Acho que não foi uma Caloi, foi mais o velocípede ali, né? Do Messi contra o Clermont, mas foi um gol muito bonito, realmente. O Neymar jogou demais e o PSG parece que mais uma vez o PSG mais uma vez vai doutrinar também aí no Campeonato Francês. Já no Campeonato Inglês, né, tivemos algumas surpresas, né? O Liverpool empatou com o Fulham, né? A equipe do Tottenham venceu bem o Southampton por 4-1, né? O Chelsea venceu por 1-0 o Everton. O Manchester City teve 2 gols do Haaland ontem contra o West Ham, né? Jogando na casa do West Ham. E já o Manchester United, que situação, hein? 2-1 pro Brighton jogando em casa, Cristiano Ronaldo no banco, né? Depois aí ele entrou, até tentou fazer alguma coisa, deixou o Rashford sozinho, o Rashford perdeu um gol na cara, e o Manchester United realmente vive um momento de crise, né, no campeonato inglês, né, em tudo realmente, não consegue se firmar, vem fazendo realmente aí, né, temporadas muito ruins, né, em sequência, e vamos ver, até o dia 30 o Cristiano Ronaldo, para quem sabe sair do Arsenal, do United, e vamos ver se ele vai conseguir sair, né. É isso aí. Bom, agora chegou aquele momento dentro do nosso Connect Sport do Minuto Olímpico com você, Gabriel, que já está brilhando aí nas suas análises no futebol internacional, trazendo novidades de tudo que acontece nos esportes olímpicos. É com você, Gabriel. É isso aí, Gabriel. Começar falando então do nosso Minuto Olímpico de hoje sobre o brasileiro Hugo Calderano, né, que foi campeão do título WTT Contender de Tunis, na Tunísia, né, na etapa do circuito internacional. Ele venceu aí a final o francês Alex Lebrun, né, por 4-7-1, né, o brasileiro que é o atual número 6 do ranking mundial e agora tá firme e forte aí, ele já tá pensando lá em Paris em 2024 e quer brigar por medalha, quer brigar pela medalha de ouro do nosso brasileiro Hugo Calderano. Já falando agora de atletismo, né, o nosso brasileiro também, Alisson dos Santos, que recentemente foi campeão do mundo, né, nos Estados Unidos, voltou a disputar uma prova no sábado, né, na etapa se não me engano, acho que foi, né, lá na Polônia, né, do circuito internacional também de atletismo, né, a Diamond League, e venceu mais uma prova com um tempo de 47 segundos e 80 centésimos e quebrou o recorde da etapa da Polônia e venceu mais uma prova, já é a quinta vitória dele, né, na Diamond League esse ano. São 7 provas até agora disputadas e 7 vitórias, impressionante, vem fazendo realmente uma temporada fantástica o Alisson dos Santos. Já falando agora de basquete, né, ontem o Brasil foi campeão do Sul-Americano de basquete contra a Argentina na final, né, no basquetebol feminino, uma vitória disputadíssima, um jogo incrível, e a vitória por 69-68 dentro da Argentina, com o ginásio lotado, e as meninas foram lá, bateram de frente, conseguiram uma grande vitória por 69-68 e conseguiu mais um título, foi o 9º título do Brasil. O Brasil agora está classificado para a América Cup e vai tentar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Já falando agora de canoagem, o Mundial de Canoagem, o nosso Isaquias Queiroz
conseguiu 2 medalhas do Mundial de Canoagem, já na competição C1, 500 metros, ele venceu a medalha de ouro no sábado, né, com uma grande atuação, né? E já ontem ele conquistou a medalha de prata na categoria C1, 1.000 metros, né? Ele acabou começando a prova um pouco cansado, mas no final teve uma recuperação fantástica e conseguiu mais uma medalha de prata. Ele tem 14 medalhas em mundiais, impressionante, realmente um fenômeno. O Isaquias Queiroz, que também está firme e forte para as Olimpíadas de 2024, e vamos torcer para ele. Já falando agora de hipismo, né? O João Vitor Oliva, ele que é filho da Hortência, da rainha Hortência, conquistou um resultado histórico para o hipismo brasileiro, né? Conquistando aí, né, a semifinal, né, do Mundial, que acontece lá na Dinamarca, e ficou entre os 30 melhores do mundo, ficou na 26ª colocação e vai tentar ainda vagas para a final durante a semana. Sensacional o desempenho aí, né, do filho da Hortência, o João Vitor Oliva. Já falando agora de Fórmula 1, olha só, em Fórmula 1 no Minuto Olímpico, hein, Gabriel? É isso aí mesmo, a Fórmula 1 e os Jogos Olímpicos nunca andaram tão próximos como estão andando agora, tá? O COI, né, apresentou um convite para a FIA para a Fórmula 1 virar um esporte olímpico em Los Angeles em 2028, né? Lembrando que o COI nunca considerou, né, o automobilismo como esporte, né? E agora fez esse convite aí, e a FIA pode aceitar ou não, de quem sabe apresentar um projeto para o COI, para a Fórmula 1 virar um esporte olímpico em 2028 em Los Angeles, né? Outros esportes também estão aí nesse meio, né? São eles o breakdance, o beisebol, o futebol americano, né? O karatê, né? O kickbox e o squash, que também foram convidados aí pelo COI para Los Angeles 2028. Quem sabe teremos aí mais esportes olímpicos nas Olimpíadas lá de Los Angeles. E para finalizar, vamos falar de tênis, né? A Beatriz Haddad Maia está jogando nesse momento, né, o ATP 1000 de Toronto, né, do Canadá, e está vencendo a italiana Trevisan por 1-7-0. Ela fez 6-2 no primeiro set, o segundo set começou agora. Lembrando que esse torneio é preparatório para o torneio de US Open, que começa no final do mês em Nova York, que é o último grande slam do ano. Para quem é amante de tênis aí, não fique de olho então na Bia, fique de olho nos próximos torneios. Também está rolando o ATP 1000 de Montreal, né, para os homens, e é isso aí. E eu vou falando sobre tudo que acontece, né, no ATP 1000 durante essa semana, e se Deus quiser, com vitórias da Bia Haddad Maia. Esse foi o Minuto Olímpico de hoje. Então, amanhã eu volto com muito mais notícias sobre os esportes olímpicos para vocês. É com você, Gabriel. Grandes informações, Gabriel, do Minuto Olímpico. Torcemos também pela Beatriz Haddad Maia, que consiga uma grande vitória no tênis, representante do Brasil pelo mundo no tênis. Bom, e também grandes informações também da Fórmula 1, né? Seria muito interessante a gente ver essas outras modalidades nas próximas Olimpíadas. Pode falar, Gabriel. E um detalhe curioso sobre a Bia, né? Hoje saiu o novo ranking aí da WTA, e ela alcançou a posição de número 24, a melhor da carreira dela e a melhor de uma brasileira na história, né, do tênis, desde que foi criado o ranking do tênis, né? Então, parabéns a Bia Haddad Maia aí. E será que a Fórmula 1 vai vir para os Jogos Olímpicos? Seria sensacional, né, Gabriel? Seria sensacional, só fico curioso para saber o modelo, de como seria, né, a corrida. Só queria saber então, como é que seria esse formato, mas seria muito interessante ter a Fórmula 1 nas Olimpíadas. O COI apresentou aí, né, um projeto. O COI fez um convite, agora a FIA vai ter que criar um projeto para quem sabe apresentar para o COI, né? Então vamos ver se vai rolar. E eu tenho certeza que tudo que acontecer, qualquer informação de que acontecer, você vai estar trazendo um Minuto Olímpico, né? Vamos deixar, com certeza. É isso aí. Bom, Gabriel, nós não poderíamos encerrar o nosso Connect Esporte sem trazer essa informação. Infelizmente, é uma notícia que nós não queremos trazer, mas infelizmente é uma fatalidade. Estamos aqui para trazer essa informação para todos vocês que nos acompanham, que é a morte do lutador de jiu-jitsu Leandro Lo. Leandro Lo, 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu, acabou falecendo nesse final de semana em São Paulo, vítima de um tiro na cabeça, né, por um policial militar. E ele acabou tendo a morte constatada cerebral. Leandro Lo tinha 33 anos, e lembrando que o corpo do atleta será velado hoje, a cerimônia será somente restrita para os familiares. Portanto, fica aqui na homenagem em nome de toda a equipe do Connect Sport ao Leandro Lo, e fica aí os pêsames a todos os amigos e familiares. Bom, agora vamos encerrar o nosso Connect Sport dessa segunda-feira, agradecendo demais você, Gabriel, pelas excelentes informações no nosso programa de hoje. É isso aí, galera. Primeiramente, eu desejo a todos os meus sentimentos, a família, né, do Leandro Lo, que realmente era um atleta que representava o Brasil mundo afora, né, uma pena que isso tenha acontecido, e tomara que quem fez isso pague e seja preso, né, porque é inadmissível que isso aconteça ainda nos dias de hoje.
Mas tirando isso, né, tirando essa parte triste, né, mais um programa muito bom. É isso aí, segundou, vamos que vamos. E amanhã estamos de volta, falar sobre o jogo do Santos, falar sobre o jogo do Flamengo, Corinthians na Libertadores, tem Sul-Americano com o Atlético Goianiense, e amanhã estamos de volta. É isso aí, Gabriel, tamo junto, até amanhã, meu amigo. Abração. Tamo junto, Gabriel. Tenha uma ótima tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Um abraço, Gabriel, também com a volta do nosso comentarista, Johnny Pereira. Agradecendo demais a audiência de todos vocês no nosso Connect Sport dessa segunda-feira. Mais uma vez, pedindo para você que está nos acompanhando nas redes sociais, ainda não é inscrito nas nossas redes sociais, se inscreva no YouTube, Connect Brasil TV SP, nos siga também nas redes sociais, que você não vai se arrepender, para ficar antenado no nosso portal de notícias, na nossa programação, um conteúdo que a Connect Brasil TV SP disponibiliza para todos vocês que nos acompanham. Desejando a todos vocês uma excelente tarde e amanhã estamos de volta a partir do meio-dia. Tchau, tchau!